Bom, a gente está vivendo dias de incertezas, talvez até como consequência daquela polarização que nós vivemos no final do ano passado, de discussões políticas, não só no ambiente das redes sociais, isso acabou invadindo também os nossos relacionamentos, e como fruto desse ambiente polarizado, nós vivemos dias de incerteza. A gente vive dias onde alguns têm certeza e outros têm incertezas. Nós temos aqueles que estão otimistas e nós temos aqueles que estão pessimistas. E a reflexão dessa série de mensagens, da mensagem de hoje, é pensarmos se esse otimismo exagerado nos cega para as nossas falhas, defeitos, e esse pessimismo também generalizado, posso assim dizer, acaba nos impedindo de contemplarmos, de enxergarmos algumas mudanças e experimentarmos coisas novas na nossa vida. Então essa série Incertezas diz respeito àqueles que creem e àqueles que duvidam. E hoje eu queria refletir com você, e eu vou mexer em algumas áreas delicadas da cultura, não fique bravo comigo. É um grande desafio falar sobre isso, mas eu queria falar sobre uma compreensão da cultura que tem feito mal às pessoas. Eu quero que você entenda isso, para que o meu discurso não seja compreendido como alguém pessimista, não é isso. Até porque semana que vem eu vou falar para os pessimistas, mas hoje eu quero falar sobre uma compreensão que a nossa cultura tem dito que só o otimismo basta. Vou explicar isso. Nós elegemos o otimismo como o combustível principal da vida humana. Basta você ser uma pessoa otimista, é o que diz a nossa cultura, que isso vai solucionar grande parte dos seus problemas. O otimismo passa a ser a maneira ideal de se viver. Por isso que a gente vê nas redes sociais as pessoas propagando constantemente que o otimismo é esse combustível fundamental para que eu e você nos tornemos pessoas bem-sucedidas. Basta que você seja uma pessoa otimista, que todos os seus problemas serão resolvidos. Essa compreensão, ela de alguma forma não resolve todos os nossos problemas da vida. Talvez ela sirva, ser uma pessoa otimista, no cumprimento de uma tarefa, na realização de um projeto, enfrentando algumas dificuldades pontuais, mas esse otimismo, se ele não considerar alguns riscos, algumas dificuldades, ele pode se tornar um otimismo, desculpa dizer isso, alienante, infantil, e eu diria insensato. Quando nós não avaliamos e não ficamos atentos, como demonstração de prudência, e fechamos os olhos diante da realidade, apenas embriagados por esse otimismo, porque a cultura diz isso, neurolinguística, os cursos de venda, os cursos de PNL, estou mexendo em alguns deuses da cultura, desculpa, vão dizer para nós que só a nossa intenção, acordar, colocar um sorriso no rosto, olhar para o espelho e dizer, você é um vencedor, isso basta. Mas eu vou dizer que essa é uma compreensão limitada da vida. Eu não quero furar a bexiga de ninguém nessa noite. O meu discurso não é um discurso pessimista, embora me identifique como alguém existencialista. O meu discurso e a reflexão pautada no texto bíblico, nós vamos olhar para o texto de forma expositiva e ver o que o texto quer nos dizer, é que o seu otimismo seja um otimismo pautado naquilo que a Bíblia nos apresenta, e um otimismo prudente, um otimismo maduro, não irreal, não infantil, eu diria até nem virtual, mas um otimismo que faz com que eu e você fiquemos atentos às coisas e não fechemos os nossos olhos, ok? Essa é a introdução. Eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, Jesus, ao final do seu discurso, do Sermão da Montanha, ele vai fazer referência a essa parábola, a essa ilustração. Os estudiosos chamam esse texto de ortopraxe.
é um discurso final onde Jesus vai colocar as pessoas diante da necessidade de praticarem, de obedecerem tudo aquilo que elas ouviram dele no Sermão da Montanha. Se a gente pensar que esse discurso, esse sermão de Jesus foi uma aula, o texto que nós vamos ler é o final da aula, colocando os alunos diante do desafio, praticar aquilo que eles aprenderam e aquilo que eles ouviram, ok? Aquilo que eles ouviram de Jesus. Então preste bem atenção nessa leitura, porque a partir dela é que nós vamos aprender diante desse cenário. Como que nós nos colocamos diante desse quadro de incertezas, ok? Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus faz uma analogia e usa da ilustração da casa, porque para Jesus viver é como construir uma casa. Se pararmos para avaliar essa ilustração, nós vamos perceber que aquilo que fazemos, falamos, pensamos, planejamos, executamos, a cada obra que realizamos, nós estamos, por assim dizer, considerando a construção de uma casa. Cada um deve considerar a maneira como edifica a sua vida, é o que Jesus está dizendo diante dos seus ensinamentos, e cada um deve estabelecer o seu paradigma, aquilo que vai ouvir, aquilo que vai obedecer, e Jesus se propõe como alicerce, as suas palavras, diante das circunstâncias da vida. Agora, no uso dessa ilustração, Jesus compara dois tipos de construtores. E a gente percebe que os adjetivos desses construtores, desse homem, e aqui eu posso incluir esses seres humanos, que vão ter uma compreensão diferente. Esses adjetivos é que fazem com que eles sejam diferentes um do outro. Um chamado de prudente e o outro chamado de insensato. Agora, algumas coisas interessantes. Por que eles são chamados de prudente e de insensato? Se eles têm algumas semelhanças. Quais são as semelhanças? Por exemplo, no tipo de casa que constroem. Na época de Jesus, as casas eram frágeis devido ao tipo de material utilizado. As paredes eram facilmente atravessadas por ladrões. O teto geralmente era feito de barro e de palha. A aparência das casas são iguais. Dentro da compreensão da cultura e da ilustração que Jesus usa, você percebe essa semelhança. Tanto a casa do prudente como do insensato, aparentemente, são iguais, são semelhantes. A segunda semelhança é quanto ao local escolhido para a construção. Os dois escolhem construir próximo ao leito seco de um rio. Os dois escolhem construir perto da água como providência, como forma de viver. Não há uma diferença nesse sentido. As coisas mudam quando chegam as chuvas e quando o leito daquele rio se transforma num rio forte, com correnteza. Há uma terceira semelhança quanto às circunstâncias enfrentadas. Ambas as construções estarão sujeitas às mesmas circunstâncias climáticas. Uma informação aqui para nossa curiosidade é que em certas áreas da Palestina as tempestades não são frequentes. Não é muito comum chover, e quando as chuvas acontecem, elas acontecem repentinamente e mudam drasticamente a paisagem. Se você refletir, e nós vamos considerar a respeito disso, é uma fatalidade, algo ocasional, que acontece, mas que não é habitual. Só que diante das adversidades da vida,
é que nós temos aqui a diferenciação entre aquele que é prudente e aquele que é insensato. Porque um é considerado prudente e outro insensato. E aí o texto vai nos mostrar, e essa é a primeira consideração. Primeiro, o prudente avalia os riscos e o insensato os desconsidera. Olha que interessante, nós escrevemos essa mensagem na quarta-feira com a equipe e a gente nem imaginava que poderia acontecer o que aconteceu na sexta-feira com aquele grupo de meninos, né, que estavam dormindo num container. E isso é muito simbólico, reflete muito o nosso país. Nosso país é um país onde os riscos são desconsiderados. A gente pega um cara para avaliar a nossa casa, um eletricista, e o cara fala assim, olha, para trocar toda essa fiação aqui, vai ficar assim, e fala, não, mas não tem como você dar um jeitinho? Isso faz parte da nossa cultura. A gente não avalia os riscos, a gente se identifica com o insensato que desconsidera a possibilidade da chuva. Talvez aqui, hipoteticamente, se a gente conversasse com esses construtores, aquele que construiu a casa sobre a areia diria, eu vou gastar o meu tempo com isso, chove pouquíssimo aqui, é o mínimo. Mas o prudente considerou o mínimo, o insensato considerou o máximo. E diz assim, puxa, 90% do tempo nessa região não chove, e eu não vou gastar tempo com uma coisa que é mínima. Ele não considerou os riscos, isso faz parte da nossa cultura. Nós homens sabemos muito bem que a gente tem uma habilidade chamada gambiarra, né? Eu diria lá em casa que é um ajuste técnico. A esposa fica lá na orelha para você fazer alguma coisa, você está com pressa, não quer trocar, vai lá e faz o quê? Uma gambiarra. Isso faz parte da nossa cultura. E essa cultura de não avaliar os riscos mínimos nos torna insensatos. Essa cultura que às vezes pensa só na estética das coisas e não avalia os riscos, é insensatez. Qual é a aplicação disso para a nossa vida? Não há diferença entre os construtores até que cheguem as tempestades e as provas da vida. Talvez, aqui fazendo uma alusão a essa metáfora, aquele construtor insensato, quando viu a chuva, falou assim, puxa, mas tinha que acontecer comigo. Faz 2 anos que não chove nesse local e justamente vem chover agora. Não é assim, quando a gente não avalia o risco e chega um amigo próximo da gente e fala, olha, cuidado com esse negócio que você vai fazer, cuidado com essa pessoa, cuidado com essa viagem, você fala, ô, sai para lá, pessimista. A gente não gosta que pessoas amigas, sogra, aproxima da gente e diga assim, há um risco, e você fala, cara, isso é visão da vida, você está sendo pessimista, e a gente não entende que avaliar os riscos é um sinal de prudência. O otimista exagerado não considera o tempo ruim, as dificuldades. Nós devemos avaliar se o nosso otimismo é pautado na prudência ou insensatez. Por isso, nas suas decisões, e na maioria das vezes você faz isso sem avaliar, considere as dificuldades que virão e não menospreze o quê? Os riscos. Das escolhas do seu relacionamento afetivo amoroso, das suas escolhas políticas sociais, das suas escolhas econômicas, financeiras, avalie os riscos. Porque eu acredito que muito desse prejuízo é dividido com as pessoas que nós amamos. Muito desses prejuízos é pago pelas pessoas que estão à nossa volta. Isso aqui não é, de forma nenhuma, um discurso pessimista para que a gente viva aprisionado nos mínimos detalhes. A palavra diz que o prudente é aquele que considera os dias difíceis, e eles virão. As lutas virão, as tempestades virão, e nós precisamos pensar nisso. Talvez dentro do discurso religioso, evangélico de hoje, que as pessoas só falam de prosperidade, de vida cristã vitoriosa, e aí quando alguém fica doente, abre um exame, tem uma enfermidade, a pessoa não se encaixa nesse discurso, e eu tenho visto muitas pessoas, porque no discurso bíblico, as pessoas estão pregando uma mensagem que não considera as tempestades da vida, e elas virão.
as lutas virão. Jesus mesmo disse que nesse mundo nós teríamos o quê? Aflição, e a palavra aflição aqui é flagelo. Há uma frase do Tim Keller que diz assim: ser sábio é antecipar problemas sem cair no perigo do excesso de confiança ou na paralisia da supercausa. É saber não apenas o que fazer, mas também quando fazê-lo. Preste bem atenção, você que é super otimista. Seja um otimista prudente e avalie os riscos das suas escolhas, da sua vida, dos seus relacionamentos, de todas as esferas que você tem. Porque isso é sinal de prudência. A insensatez é desconsiderá-los. A insensatez é você não avaliar que os dias difíceis virão. Lembra daquela fábula da cigarra com a formiga? É exatamente isso que a gente deve refletir a respeito do nosso otimismo. Segunda consideração: o prudente pensa a longo prazo, enquanto o insensato, ele é imediatista. Vou explicar isso até para a gente diferenciar da primeira consideração. Os dois são tomados pela mesma decisão. Qual a decisão? Construir a casa. Mas um é tomado pelo sentimento da pressa e pelo sentimento do imediatismo, e acaba construindo a sua casa sobre areia. Ele considerou o quê? A velocidade, a praticidade das coisas. Eu diria que ele é um cara que vive nessa cultura, a cultura que nós estamos, onde ser rápido é muito mais celebrado do que ser prudente. A gente vive uma cultura imediatista, de que as coisas têm que ser para agora, now, nesse momento, e as pessoas não pensam a longo prazo. Aquele que construiu a sua casa na areia, talvez ele chegou e falou assim: o quê? Gastar um tempo nesse alicerce? Gastar um tempo? Não, eu quero a estética das coisas, eu quero mostrar, eu quero fazer um story no Instagram e dizer que minha casa está pronta, eu quero aproveitar, chamar as pessoas, eu não vou gastar tempo com isso, porque as coisas têm que ser rápidas, práticas, objetivas, funcionais, não é isso? O prudente não pensa assim. O prudente pensa a longo prazo. Ele sabe que no futuro aquele leito do rio pode subir com uma tempestade e pode se transformar em um rio forte com correnteza. Lá em Lucas diz que o construtor abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. A expressão aqui usada pelos estudiosos é cavocar. Ele cavocou metros, não centímetros, para chegar até a rocha, que estava embaixo da areia. E talvez a gente pode imaginar aqui que um está fazendo do lado do outro, o cara olhando, mas por que esse cara está gastando tempo com essa vala? Por que ele está perdendo tempo? Hoje, tempo é dinheiro. Por que ele está fazendo isso? E o cara lá, cavando e construindo a sua casa sobre a rocha. Sabe o que acontece? É que nós optamos em construir a nossa vida sobre a areia porque é mais prático e mais rápido. A gente quer ser bem-sucedido. A gente vive hoje, o que eu chamei hoje de manhã, da cultura da startup. Todo mundo quer ser empreendedor. Aliás, estão ensinando os nossos filhos que todos devem ser empreendedores, mas poucas pessoas falam que para um bem-sucedido existem dezenas de mal-sucedidos. Hoje a ideia é empreender. Hoje a ideia, eu não quero tirar esse sentimento no seu coração, mas tem poucas pessoas pensando a longo prazo. E nos últimos anos, eu vou mexer numa goiabeira, alguns vão ficar chateados comigo. O que eu tenho encontrado de pessoas feridas, machucadas, porque investiram seus recursos, porque foram imediatistas, mergulhando numa cultura do marketing multinível, e arrebentaram os seus relacionamentos familiares. E para cada um bem-sucedido, espero que você seja um desses, existem dezenas de famílias arrebentadas por isso. Porque a cultura do imediatismo diz: vá, não pense, só o otimismo basta, vá com tudo. A cultura do otimismo não considera longo prazo, ela diz para você mergulhar. E aí você percebe que à sua volta, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, o seu parceiro, seu companheiro, as pessoas que estão com você, estão hoje vivendo consequências dessa péssima escolha. Porque você foi imediatista, você não considerou a longo prazo. Nós
somos hoje contaminados por essa cultura da pressa. Essa cultura que nos pressiona para sermos bem-sucedidos, admirados e imediatistas. Qual a aplicação disso? O prudente não confunde proatividade com impulsividade. O prudente é proativo, ele cavoca, ele vai, mas ele não confunde isso com impulsividade. Enquanto um é sinal de prudência, o outro é sinal de insensatez. Muitos de nós queremos as coisas para agora, e isso nos cega para as consequências a longo prazo. Moody, pastor metodista, diz o seguinte: o homem cuja casa ruiu, falhou não porque deixou de trabalhar, mas porque não utilizou a rocha. E a gente vive hoje uma cultura de pessoas imediatistas, rápidas, que querem ganhar dinheiro, querem ser bem-sucedidas e procuram igrejas que respondem a essa rapidez das coisas sobrenaturais, das coisas que não são pautadas biblicamente, porque elas não têm ouvidos para ouvir sobre perseverança, testemunho, caráter cristão, bondade, paciência. Você não vê mais pessoas falando sobre isso. Longanimidade. O que as pessoas querem é mover, elas querem alcançar, querem se posicionar e se esquecem que, biblicamente, a prudência é estabelecer a casa sobre a rocha, sobre a palavra, sobre o Cristo, nos colocando diante de um otimismo que de fato deve ser prudente. Terceira e última consideração desse texto, expondo esse texto, pensando a partir do texto. Poucas pessoas pensam nisso que eu vou falar, que a metáfora conta. O prudente se vê sólido e seguro diante das circunstâncias da vida, enquanto o insensato contempla as suas ruínas. Interessante o fato que Jesus, ao contar essa metáfora, essa parábola, ele conta o final da história. Ele diz que quando veio a chuva, quando veio a tempestade, ele contemplou a sua casa e o texto diz que ela não caiu. E Jesus contando o outro, o insensato, ele diz que a casa ruiu. E aí você imagina que um contempla a solidez das suas escolhas e o outro contempla as ruínas das suas escolhas. E eu gostaria que você considerasse se daqui a alguns anos, ou talvez algumas pessoas já estejam contemplando isso, você vai olhar uma casa sobre a rocha ou você vai olhar uma casa em ruínas. Quando a gente olha para muito das nossas escolhas, nós devemos avaliar se diante das dificuldades, lutas, crises, nós vamos contemplar solidez ou ruínas. Quando alguém me procura, eu não sou dessa área, falando dos seus sonhos, dos seus projetos, eu sempre pergunto, você se vê daqui a alguns anos contemplando o quê? 99 das pessoas dizem o seguinte: sucesso. Porque é isso que move o coração hoje, ser bem-sucedido. E o texto está nos convidando a estabelecermos uma casa sobre a rocha, para que quando as tempestades venham, a gente possa olhar para o casamento, para os filhos, para o ministério, para a vida financeira e dizer o seguinte: veio a tempestade, balançou, entrou o vento assobiando, mas a casa não caiu. Mas construir a casa sobre a areia, rápida, sem ouvir os amigos, alguém que diga, olha, não se envolva nesse relacionamento, e você mergulha nisso, sem pensar no alicerce, em conhecer as pessoas, você vai e não avalia os riscos das suas escolhas, você vai contemplar ruínas na sua vida. Você vai olhar para isso e você vai ver ruínas. Há uma frase, John Piper, que diz o seguinte, muito forte, e nos faz pensar diante da cultura que a gente vive. Deus é uma rocha de fortaleza em um mundo de areia movediça. Conhecê-lo em sua sabedoria é tornar-se como um carvalho no vendaval de adversidade
e de confusão. Aquele que constrói a sua casa sobre areia vai ser tragado por uma fragilidade, enquanto aquele que constrói a sua casa sobre a rocha vai desfrutar da fortaleza, do cuidado, da proteção de Deus. Eu queria, com meu coração muito aberto, porque eu também me vejo diante desse imediatismo, e a gente não avalia os riscos, a gente não avalia prudentemente as coisas. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de uma história pessoal minha. Eu morava numa casa, o meu quintal era dividido com os meus primos, que também moravam, com a casa da minha avó. E eu lembro que nós fizemos uma cabana numa árvore, fizemos lá uma engenhoca, corda, lona, e nós não pensamos nos riscos. E a gente pegou todos os nossos brinquedos, pegamos uma televisãozinha pequenininha de casa, todo mundo lá se juntou e colocou as coisas dentro, feliz. Puxa, olha só que legal, uma cabana com casinha na árvore e tudo mais. Até que de madrugada choveu. Quando a gente acordou, a primeira coisa que a gente fez é abrir a janela e ver tudo que nós tínhamos levado molhado, aquela lona sobre aquilo. E a gente contemplando o quê? Ruínas. Os brinquedos molhados, futebol de botão, as nossas revistas, tudo molhado. E meu pai, como homem prudente, falou: vocês fizeram errado, está faltando isso. Foi lá, puxou a corda, arrumou, colocou estaca, fez todas as coisas, porque sabia que podia chover. E talvez essa reflexão de viver uma vida sem avaliar que as tempestades venham, sem avaliar a longo prazo, e sem avaliar a possibilidade que a gente pode contemplar ruínas, é um otimismo infantil. É um otimismo que não é pautado na prudência. Devemos avaliar, e eu quero concluir com isso, nossas referências, nossos alicerces. Talvez a gente está colocando aí muita expectativa em pessoas, em políticos, e o texto diz que a rocha é Cristo. Quais os valores que pautamos a nossa vida? Jesus demonstra que a diferença entre os dois construtores está como lançam os alicerces das suas casas. O construtor prudente lança o alicerce da sua casa sobre a rocha, enquanto o construtor insensato lança sobre a areia. Alicerçar a casa sobre a rocha significa, conforme as palavras de Jesus, ouvir e praticar os seus ensinamentos. Termino com uma frase de John Stott, que diz e usa uma referência como John Piper, e ele fala o seguinte: confio inteiramente no nome de Jesus, em Cristo, a rocha sólida. Eu afirmo, todo outro fundamento é areia movediça. Aonde você tem construído a sua casa? Aonde? Você já avaliou os riscos disso? Você já avaliou isso a longo prazo? Você já pensou no que você pode contemplar daqui a alguns anos? Eu tenho medo que algumas pessoas sejam seduzidas na cultura atual de uma palavra que, se não for bem ouvida, pode nos seduzir: oportunidade. Posso fazer um convite para você? Troca essa palavra, oportunidade, por vontade de Deus. Ao invés de você ver uma oportunidade, você estabelecer a seguinte reflexão: é a vontade de Deus? Porque se é estabelecido na rocha, e não nos meus desejos compulsivos e imediatistas, vai vir a tempestade, virão as dificuldades, e a casa vai permanecer sobre a rocha. Existe muita vida espiritual, muitas pessoas que eu tenho conhecido, inclusive nessa comunidade, que vem de uma espiritualidade, de uma fé na areia, e não numa fé na rocha. Porque uma fé na rocha não olha para o pastor, para o líder, não olha para a igreja. Uma fé na rocha olha para Jesus, olha para Ele. Talvez essa nossa espiritualidade, ela está dentro
desse conceito da insensatez, vem as dificuldades, a gente se desespera, a gente tem pânico, em desespero, porque não estabeleceu uma fé alicerçada na rocha que é Jesus. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Fique tranquilo, você que é otimista. Semana que vem nós vamos refletir sobre os pessimistas. Vai chegar a vez deles. Mas você que é um otimista e não considera os riscos, você é insensato. É o que o texto diz. Eu sou insensato se eu não considerar os riscos. Se você não pensa a longo prazo, e você quer alguém que venha dando tapa na mesa, que mude as coisas sem considerar isso, você não está sendo prudente. Se você não avalia o que daqui a alguns anos você vai poder contemplar, você está sendo insensato. Você está sendo insensato. Quais são as suas referências, quais são os seus alicerces, no que você tem construído a sua vida, no que está estabelecida a sua certeza? A rocha, para que venham as dificuldades e as lutas, e elas virão. Sobre a minha vida e a vida da minha esposa, veio uma tempestade gigantesca. Ela ainda está sobre a gente. Uns dias chovendo mais, uns dias com alguns raios e trovões, outro para de chover, abre um solzinho, mas a nossa casa está sobre a rocha, não porque eu sou forte, não porque minha esposa é forte, nós não somos, mas porque Ele é. Porque Ele é. Talvez aqui muitos casamentos, relacionamentos são pautados na areia movediça e precisam ter suas relações pautadas na rocha. Muitos líderes têm desenvolvido o seu ministério, a sua vida cristã na areia e não na rocha. Na sobriedade, na maturidade, na prudência, mas na insensatez, naquilo que é imediato, naquilo que é rápido, naquilo que é prático, sem avaliar a profundidade das coisas. É exatamente o que é a nossa cultura, uma casa sem alicerce. Somos uma geração sem alicerce, esteticamente bonitos, virtualmente admirados, mas rasos em nossos alicerces. Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Deus, nossa vida é tão frágil, nossas escolhas são tão vulneráveis. Nós precisamos da Tua graça e da Tua palavra, para que esta palavra nos incomode a construirmos a nossa vida sobre a rocha. Tira de nós, ó Deus, um otimismo que nos cega, exagerado, infantil, imaturo. Tira de nós o imediatismo, tira de nós a impulsividade, tira de nós a imaturidade, para que sejamos prudentes, sábios, proativos, mas avaliando os riscos e aquilo que pode acontecer a longo prazo. Ó Deus, queremos construir a rocha, a nossa casa sobre a rocha, para que daqui a alguns anos contemplemos a nossa vida sólida, não ruínas, mas a solidez de um casamento, de uma relação com os filhos, de um ministério, de uma vida afetiva, de uma expectativa social e política para o nosso país, de que as coisas permaneceram na rocha. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que essa palavra e o Teu Santo Espírito nos incomode. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ficar em pé. Eu queria convidar o Vagão, o Eliel, a Carlinha que ficasse aqui à frente. Se você quer que a gente ore pela sua vida, por algum motivo, trabalho, vida financeira, a nossa oração não é mágica, nós não cremos nisso. Nós cremos num Deus que pode fazer todas as coisas. E uma das lições importantes que nós aprendemos na Bíblia é que interceder pelo outro, orar pelo outro, é que a sua dor
a dor do outro se torne a nossa dor e a nossa preocupação. Então, nós vamos estar aqui à frente, nós vamos terminar o encontro. Você pode tomar um cafezinho no Morumbi Café, passar ali no Connect, tem mais informações, você pode fazer isso. Mas se você quiser, sem expor você, o Eliel vai estar aqui, o Vagão, a Carlinha, para orarmos por você, por algum motivo da sua vida, intercedermos por você, com você, diante de um Deus amoroso que pode todas as coisas. Isso é muito bom, não é verdade? Vamos receber a bênção. Eu convido você depois a virmos orar juntos aqui. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que a sua doce presença venha sobre nós, venha sobre as famílias enlutadas, ó Deus, do nosso país, que sofrem com tragédias diárias, e venha sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.